A história de Balaão se baseia principalmente em Números capítulo 23 ao 25. Embora tenha uma citação também no capítulo 31, tem algumas coisas do Novo Testamento que também se referem à vida de Balaão. Mas antes de entrar na história em si de Balaão, vamos lembrar um dos motivos que nós estudamos histórias do Antigo Testamento. Nós não vivemos hoje sujeitos à lei do Antigo Testamento. Mas existem motivos bons para o estudo do Antigo Testamento. E alguém que negligencia esta parte da Bíblia sempre vai ser uma pessoa mais pobre espiritualmente. Porque tem muitas lições que nos ajudam. Um dos motivos que nós estudamos o Antigo Testamento é para evitar os maus exemplos de pessoas que desrespeitaram a palavra de Deus. Especificamente em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, inclusive o que ele fala nesse capítulo aqui se refere a uma coisa que envolve Balaão, a história que nós vamos ver hoje. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E versículo 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O ponto que Paulo faz aqui, em 1 Coríntios capítulo 10, é que tem vários motivos, especialmente essa questão de aprender de maus exemplos do Antigo Testamento, para não repetir os erros cometidos por essas pessoas, para não sofrer as mesmas consequências que essas pessoas sofreram. E aqui ele fala especialmente sobre algo que os israelitas fizeram quando estavam no deserto. E nós vamos ver uma parte do pecado do povo antes de chegar à terra prometida. O povo estava a caminho para a terra prometida. Mas durante esse tempo, depois de sair do Egito e antes de chegar à terra prometida, 40 anos de peregrinação, o povo sofreu bastante por causa de erros cometidos, pecados cometidos. A comparação que Paulo faz aqui em 1 Coríntios capítulo 10 mostra que esse período é paralelo à vida cristã. Quando nós passamos pelas águas do batismo, ele compara o batismo à saída do povo do Egito. Deixamos para trás a escravidão ao pecado. Eles deixaram para trás a escravidão no Egito. Mas ainda não chegamos à terra prometida. Ainda almejamos a vida eterna no céu, como eles desejavam também a vida na terra prometida. Durante esse tempo que eles estavam no deserto, muitos desviaram. Muitos não chegaram à terra prometida. E o ponto em 1 Coríntios capítulo 10 é que nós enfrentamos exatamente o mesmo perigo de nos desviar do caminho, de deixar alguma coisa nos seduzir para abandonar o caminho de Cristo e não chegar à terra prometida, a vida eterna. Um dos obstáculos que eles enfrentaram no caminho para chegar à terra prometida, um dos últimos obstáculos, quase chegando na terra, foi por causa de um homem chamado de Balaão. A história de Balaão começa em Números capítulo 22. O povo de Israel estava chegando à terra prometida, já estavam na parte de Moabe, na região dos Moabitas e Midianitas, do lado da Transjordânia, ou seja, o lado oriental do Rio Jordão. Ainda não tinham atravessado o rio. Moisés ainda estava vivo quando aconteceu isso, estava provavelmente nas últimas semanas da vida de Moisés, na mesma época que ele revelou as coisas do livro de Deuteronômio. E quando o povo chegou, os Moabitas e Midianitas sabiam da fama deste povo de Israel. Eles sabiam do milagre que Deus tinha feito, dividindo o Mar Vermelho, tirando o povo do Egito. Sabiam das pragas no Egito. Sabiam das vitórias deste povo sobre outros reis e outros povos no caminho. Eles estavam apavorados. Agora que essa multidão chegou perto, estava dentro do território deles, eles perceberam o perigo. Se este povo nos atacar do mesmo jeito que eles têm feito em outros lugares, como que nós vamos nos defender? O rei dos Moabitas, um homem chamado de Balaque,
procurava uma solução. E como muitas pessoas hoje, que quando enfrentam alguns problemas, vão procurando qualquer solução, vão para um centro de espiritismo, ou vão procurar alguém que vai ensinar alguma coisa, dar alguma doutrina, filosofia, alguma solução. Ele também procurou uma solução. Ele sabia de um homem, um profeta, e esse homem é chamado de profeta, e parece que em algumas situações, esse homem realmente comunicava, de fato, com Deus. Balaque mandou chamar esse profeta, Balaão. Ele ofereceu para Balaão um bom pagamento. Se fizer o que Balaque queria. Balaque queria simplesmente que Balaão chegasse e amaldiçoasse o povo de Israel. Porque se amaldiçoar este povo, vai enfraquecer os israelitas e não vão apresentar o mesmo perigo, a mesma ameaça aos midianitas e moabitas. Mas ele entendia para esse homem fazer a viagem, fazer esse serviço, que ele teria que pagar alguma coisa. Então ele enviou os mensageiros dele para chamar Balaão e ofereceu pagar bem para este homem. Chega aqui para amaldiçoar este povo e vai ser bem remunerado pelo serviço que vai oferecer aqui. E assim, quando chamou esse homem, Balaão queria ir. Ele era um homem carnal, isso fica evidente no relato. Ele ficou seduzido pela proposta que foi dada, pelo dinheiro que ele poderia receber. Ele queria fazer exatamente o que o rei Balaque pediu. Mas ele falou para os homens que chegaram, os mensageiros enviados por Balaque, esperem enquanto eu vou consultar a Deus. Eu vou perguntar para Deus o que ele diz sobre isso. E aquela noite ele perguntou para Deus, e Deus não deixou dúvida sobre a vontade dele. Não vá. Não vá. Aquele povo é meu povo, você não vai amaldiçoar o meu povo. Não vá. Balaão, com certeza triste, porque ele queria o dinheiro, voltou e falou para os homens, não posso. Deus proibiu, eu não posso ir, eu não posso participar desta forma. E assim, os homens voltaram para o rei Balaque, falaram para Balaque, ele não vem. Comunicou com Deus, Deus falou para ele não participar de nada disso, ele não vem. E Balaque pensou, mas não é possível, eu preciso desse homem aqui para amaldiçoar o povo. E assim ele enviou outros, pessoas mais importantes, príncipes, para conversar agora com Balaão. Foram lá, ofereceram mais ainda para ele, falou, mas venha logo, eu preciso de você aqui. Esses homens foram, falaram para Balaão. Agora, o que Balaão precisava fazer nesse momento? Deus precisa falar quantas vezes para o homem entender a verdade? Uma vez não é suficiente? Uma vez não foi suficiente quando ele falou no jardim do Éden? Não comereis daquela árvore? Uma vez. Uma vez não é suficiente quando Deus fala para o homem? Deus já tinha falado para Balaão. A vontade de Deus não ia mudar. Deus já tinha dado para ele a resposta. Não vá. Mas Balaão queria. E queria muito. E quando ele perguntou a segunda vez, agora olhando para um lucro maior ainda, Deus deixou Balaão ir. Não era a vontade de Deus. E nisso nós devemos entender uma diferença entre o que Deus quer e o que Deus às vezes deixa acontecer. Deus queria que Balaão ficasse e que não fosse amaldiçoar o povo. Não ia amaldiçoar, mas ele nem queria que Balaão fosse para ajudar o rei de Moabe. Mas Deus deixou. Deus permitiu. Às vezes pessoas confundem essas coisas e imaginam que o fato que Deus deixou acontecer alguma coisa é a mesma coisa de Deus querer aquilo. E às vezes procuram justificar coisas baseadas no que Deus deixou acontecer. Durante milhares de anos, Deus deixou homens, às vezes homens bons, como Abraão e Davi, casar com várias mulheres.
Mas o fato que ele deixou não significa que ele queria aquilo. E ele foi bem claro nisso no Novo Testamento, quando ele falou que cada homem pode ter a sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. 1 Coríntios capítulo 7. A vontade de Deus, desde Gênesis 2, Marcos 10, Lucas 16, Mateus 19, 1 Coríntios 7, Romanos 7, a vontade de Deus sobre esse assunto sempre foi a mesma. Mas ele tolerou de uma forma a poligamia de algumas pessoas. Às vezes pessoas olham para o caso de Davi. Cometeu adultério e ainda acabou casando com aquela mulher e vivendo com ela depois. Até matou o marido dela. E ainda ficou com ela. E alguém usa isso para dizer, então como que vai dizer que essas pessoas não podem continuar em tal casamento? Porque Jesus Cristo falou. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério. E quem casar com a mulher repudiada também comete adultério. Lucas 16, versículo 18. A vontade de Cristo é clara nesse assunto. E assim a vontade de Deus em muitos assuntos. Foi bem comunicado. A vontade de Deus foi bem comunicada a Balaão. Deus disse para ele, não vá. Foi a vontade de Deus. Mas quando ele insistiu, Deus falou, tudo bem, vá. Mas você vai falar somente as minhas palavras. Não era que Deus queria que Balaão fosse, mas ele deixou. E assim Balaão fez as malas e saiu. E aqui vem a parte, até a parte mais engraçada da história. A parte que deveria ter chamado muita atenção do próprio profeta Balaão, que ele foi no caminho lá para Moabe, para tentar amaldiçoar os israelitas. Ele estava em cima da jumenta dele, chegou num lugar um pouco estreito no caminho, e a jumenta desviou do caminho e ele Balaão bateu no muro que ele estava passando. Ficou bravo com o animal. Começou a falar e repreender o animal, e a jumenta olhou para ele e em voz humana falou para ele. E parece que nem percebeu que Balaão, do jeito que está apresentado no relato, parece que nem caiu a ficha que o animal estava falando com ele. Nesse momento, e o Novo Testamento comenta sobre isso, que o animal de carga, mudo, falou em voz humana para levar o homem à sensatez. Neste caso, o animal, a jumenta, e normalmente nós não consideramos um animal muito inteligente, mas a jumenta foi mais sensata do que o homem que estava em cima dela. Mas mesmo assim, que essa jumenta viu o anjo do Senhor com a espada na mão, na frente, impedindo o caminho. Balaão não queria enxergar que Deus estava, de fato, contra isso que ele fez. Mas mais uma vez, Deus falou para ele, pode ir, vai, mas vai falar somente a minha palavra. Balaão foi. No capítulo 23 de Números, Balaão chegou lá onde Balaque estava. Pediu para Balaque fazer 7 altares. Em cada altar, ele ia oferecer um novilho e um carneiro. Uma vez que fez esses sacrifícios, Balaão falou, agora eu vou buscar a resposta de Deus à sua solicitação. Balaque queria uma coisa simples. Ele queria uma maldição contra o povo de Israel e assim uma bênção para o povo dele superar essa ameaça, sobreviver à ameaça que foi apresentada. Fez os sacrifícios, Balaão orou, falou com Deus e a resposta de Deus foi negativa. Exatamente ao contrário do que Balaque queria. Mas Balaão não ia desistir rápido. Ele falou, não, vamos tentar outra vez, vamos fazer mais sacrifícios. Então foi para outro lugar, mais 7 altares, mais 7 novilhos, mais 7 carneiros. Mais uma vez buscou a resposta de Deus, acreditando que por muito sacrifício ia alcançar a resposta desejada. Pediu mais uma vez a Deus, e mais uma vez Deus disse, não vou amaldiçoar esse povo.
Balaão foi para outro lugar. Balaque junto. Vamos tentar de novo. Mais 7 altares, mais 7 novilhos, mais 7 carneiros. Não pode fazer o cálculo. 21 altares, 21 novilhos, 21 carneiros. Houve um trabalho, uma despesa nesses sacrifícios. E quando ele pediu a Deus a maldição sobre o povo, não somente Deus disse não, ele fez exatamente ao contrário. Ele abençoou o povo de Israel contra os moabitas e midianitas. Não deu nada certo. Balaão queria tanto que desse certo, porque ele estava visando o lucro de receber tudo isso que Balaque ofereceu para ele. Inclusive, a linguagem de Balaque para ele. Capítulo 24 agora, versículo 11. Balaque falou para ele, olha, eu chamei você, isso é versículo 10, eu chamei você para amaldiçoar, e cada vez que você abre a boca, acaba abençoando esse povo. Versículo 11, agora pois, vai-te embora para a tua casa. Eu disser que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. As honras, ele ia ficar rico. Se ele conseguisse a resposta que o rei queria, ia ficar rico. Mas Deus privou Balaão de honras. Ele privou Balaão de riquezas. Quantas vezes acontece a mesma coisa na vida dos servos de Deus hoje? Uma pessoa desonesta tem vantagem no mercado comercial. Nós entendemos isso. O vendedor que promete, sabendo que não vai entregar, mas promete para ganhar a venda, para ganhar o cliente, depois dá alguma explicação, mentindo para a pessoa sobre o motivo de não entregar, e talvez consegue tirar cliente do outro. A pessoa que vive sonegando os impostos, e aí tem uma vantagem no mercado de trabalho, de comércio. E assim em diante. A pessoa que vive desrespeitando a palavra de Deus, no mundo hoje, tem muitas vantagens. E quando a pessoa decide fazer o que Deus manda, decide respeitar a lei, decide ser honesta em todos os aspectos da sua vida, todos os negócios, às vezes sofrem. Eu conheço vários cristãos que têm acabado fechando negócios, fechando empresas, porque não conseguiram competir no mercado com os outros desonestos, os outros que não pagam os impostos, os outros que não falam a verdade. E num sentido que acontece muitas vezes hoje, é a mesma coisa que aconteceu aqui. Alguém poderia olhar para isso e dizer, Deus privou você da prosperidade, da riqueza, das honras. Foi um sentido que aconteceu, de fato, com Balaão. Embora Balaão não aceitou isso com atitude boa, vamos ver isso ainda pela frente. Mas Balaque falou uma verdade nisso. Quando nós decidimos servir a Deus, nós vamos abrir mão de várias coisas. Coisas que o mundo busca. Quando decidimos servir a Deus, vamos abrir mão de alguns dos prazeres carnais que o mundo vai atrás. Quando decidimos servir a Deus, vamos abrir mão do materialismo, da confiança nas riquezas, de achar que a única coisa importante é subir na vida. Vamos abrir mão dessas coisas. Num sentido, Deus está nos privando de honras nesse mundo. E talvez nós vamos ter vidas mais simples, que o mundo vai achar que não tem nada de tão interessante, tão bom nessa vida. Porque Deus priva, num sentido. Ele nega para nós algumas coisas. Fato é que a base de servir a Cristo é de negar a si mesmo. E assim nós vamos viver vidas privadas de algumas coisas. Porque nós queremos servir a Deus. Foi isso que aconteceu na vida de Balaão. Mas ele fez a profecia que Deus tinha dito. Até uma coisa interessante aqui. Mesmo quando o homem mau queria falar mentira, neste caso, que ele estava falando somente o que vinha da boca de Deus, não conseguia.
Mesmo se ele quisesse, ele não ia falar coisa diferente. Agora, quando não fala o que vem da boca de Deus, e hoje tem muitos homens maus que falam coisas que não vêm da boca de Deus e conseguem mentir. Mas Balaão falou somente o que vinha de Deus. Foi demitido pelo rei Balaque. Mas tem mais uma coisa na história de Balaão, que nós só aprendemos vários capítulos depois. Acontece um episódio no capítulo 25, e eu pretendo falar mais sobre este episódio na minha próxima pregação aqui. Mas depois descobrimos uma coisa importante sobre o que acontece no capítulo 25. Capítulo 25 fala sobre uma festa que os midianitas fizeram e convidaram os israelitas a participarem. Uma festa que envolvia idolatria e imoralidade. Eu vou falar mais sobre essa festa, sobre esse acontecimento em outra mensagem depois. Mas a coisa interessante em relação à história de Balaão vem quando nós descobrimos, vários capítulos depois, que foi ele que foi responsável por isso, por essa festa. Capítulo 31, versículo 16 de Números, diz: eis que estas, falando sobre as mulheres, os moabitas e midianitas, eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Ele está falando sobre o que aconteceu no capítulo 25. O fato acrescentado aqui é que foi Balaão que deu a ideia de fazer isso. Eu acredito que só neste fato aprendemos uma lição importante. Balaão não conseguia pela palavra, mas ele conseguiu pela tentação carnal. Às vezes, uma igreja pode ser muito forte na questão da palavra. Pode ensinar com muito cuidado a verdade. Toda a igreja deve ser assim. Toda a igreja deve dar ênfase na pregação da verdade. Mas nós não devemos nos enganar para pensar que é só isso que importa. A palavra pregada, a palavra falada, se não for aceita e praticada, adianta o quê? Neste caso, não foi a palavra que derrubou o povo de Israel, foi a tentação de participar das coisas que as pessoas do mundo estavam fazendo. Existe uma possibilidade muito grande de uma igreja onde a palavra verdadeira é pregada, ensinada com muito cuidado, mas que as práticas do mundo ainda infiltram, dominam e causam um desvio de muitas pessoas. Duas coisas em Números capítulo 25. Idolatria e imoralidade. E até hoje nós lutamos contra exatamente as mesmas tentações. Imoralidade, idolatria. Idolatria talvez em outras formas, eu vou comentar ainda sobre isso, mas idolatria mesmo assim, que pode prejudicar e muito as pessoas hoje em dia. O que nós podemos aprender da história de Balaão? Como que nós devemos evitar de ser filhos de Balaão? Eu acredito que hoje tem muitos filhos de Balaão no nosso mundo. Muitas pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que Balaão fez. E que nós devemos ser atentos a esse perigo e evitar o mau exemplo dessas pessoas. Algumas coisas, lições que nós podemos aproveitar. Primeiro, nós não manipulamos a vontade de Deus com nossos sacrifícios. Balaão sugeriu para Balaque essa estratégia. Faça sacrifício, faça mais sacrifício. 21 altares, 42 novilhos, 42 carneiros. O que ele estava tentando fazer? Ele queria uma resposta diferente. Ele já tinha na cabeça a ideia, não, Deus pode falar não e depois pode falar sim. Vamos manipular, vamos trazer Deus para nosso lado com muitos sacrifícios. Não é a mesma coisa que estão pregando nos púlpitos de muitas igrejas hoje? Faça algum grande sacrifício, venda sua casa, dá o dinheiro para a igreja e você vai alcançar o que você quer
Deus vai responder, e vão até manipulando textos bíblicos para tentar ensinar isso para as pessoas. E quantas pessoas vão para alguma igreja não porque querem servir a Cristo, não porque querem negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir a Jesus, porque querem realizar a si mesmo, evitar qualquer tipo de cruz e seguir a sua própria vontade. E tem homens nos púlpitos sugerindo que é possível manipular a vontade de Deus por meio desses sacrifícios. Segunda coisa que nós devemos entender: nenhum homem pode garantir resultados para as pessoas que buscam alguma bênção de Deus. Balaque queria uma resposta garantida e Balaão não conseguia entregar. Um tempo atrás eu estava numa viajando à noite numa região um pouco deserta em Minas Gerais. Liguei a rádio do carro e achei apenas uma emissora de rádio que eu conseguia pegar sinal. Aí eu deixei tocando por alguns minutos, depois fiquei enjoado e desliguei totalmente. Mas caiu num programa de rádio de uma das denominações hoje que sempre está ensinando a doutrina da prosperidade. E eu fiquei enjoado ouvindo pastores recebendo ligações telefônicas e garantindo para as pessoas os resultados que elas queriam. 2 exemplos que ficaram na minha cabeça. Uma mulher ligou, ela falou de doenças graves, doenças conhecidas, que ela já tinha passado por vários médicos, vários tipos de tratamento. Sabe o que esse pastor falou para ela? Venha amanhã na nossa igreja, porque nós vamos ter o culto das portas abertas, a porta aberta que Deus abriu, ninguém pode fechar, e a senhora vai ser curada. Garantia. Outro homem ligou e falou que o casamento estava desfeito. A mulher tinha ido embora, estava totalmente desfeito. Sabe o que o pastor falou para ele? Venha amanhã no culto de portas abertas e seu casamento vai ser restaurado. Garantia. Nem Deus promete isso. Se sua esposa for embora, abandonar você, Deus vai forçar a mulher a voltar para você? Ela não tem uma decisão nisso também? Ela não tem o próprio coração que pode ser rebelde, que pode ser duro contra a palavra de Deus? A parábola do semeador não sugere que o homem decide como reagir à palavra, aceitar ou não? Quem é o homem que tem direito de garantir o que a outra pessoa vai fazer? Nem Deus faz isso. E muito menos dá direito para o homem fazer isso. Uma outra coisa que nós observamos, de uma aplicação importante dos princípios aqui, da história de Balaão, a ganância nos púlpitos hoje é um problema grave e grande. Pregadores ambiciosos inventam tanta maneira de incentivar a avareza dos ouvintes. A verdade é isso. Estão incentivando as pessoas a buscar bênçãos materiais, buscar a prosperidade, desejar essas coisas e usando, ou melhor, distorcendo a palavra de Deus para tentar dar alguma promessa para as pessoas, alguma expectativa destas coisas. A Bíblia ensina que o servo merece seu sustento. Eu não tenho nada contra pregadores do Evangelho sustentados nisso, mas este princípio não justifica os exageros, as exigências, a ganância de muitos hoje que estão procurando simplesmente sugar tudo que tem das pessoas para algum benefício próprio. Esses próprios pregadores precisam ouvir as palavras que a palavra de Deus diz. Paulo disse para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Um princípio que deve governar a vida de todos nós como cristãos. Se você tiver alguma coisa a mais, ótimo, mas não precisa daquilo para ser contente. É triste observar uma certa ironia na pregação em muitas igrejas hoje. Provavelmente várias pessoas aqui lembram de um episódio que aconteceu alguns anos atrás, quando um pastor de uma denominação bem conhecida chutou uma imagem
para condenar a prática que ele descrevia como a prática idólatra na Igreja Católica. Alguns de vocês lembram disso, alguns mais novos talvez não sabem nada disso, mas tem pessoas aqui com idade suficiente, não foi tão antiga essa história. Você já parou para pensar sobre ironia daquele episódio? Ironia em questão de idolatria. Ele estava condenando uma prática, no sentido, uma prática idólatra. Mas o que é a doutrina principal da denominação daquele pastor? Materialismo. A busca de bênçãos materiais. E o que a Bíblia diz sobre isso? Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz que a avareza é idolatria. Então o homem condenou a uma prática idólatra enquanto ele pratica e ensina e incentiva a idolatria. Nós precisamos entender o problema dessa ganância que existe nos púlpitos hoje. Falando sobre Balaão, Pedro disse, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 15 e 16, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Ele amou o prêmio da injustiça. Materialismo motivou este homem. Outra lição que nós aprendemos da história de Balaão é que nós devemos orar conforme a vontade de Deus. Balaão orou, ele pediu, mas ele não orou conforme a vontade de Deus. Ele não colocou em primeiro lugar a vontade de Deus, ele colocou o desejo dele, que era o desejo de Balaque, para que ele alcançasse também a riqueza. A mesma Bíblia que fala de orações de fé, a fé que move montanhas, de respostas que Deus dá para as pessoas fiéis, também fala das condições e limites nas nossas orações. Nós não devemos pegar um versículo fora do contexto e imaginar que é a última e única palavra sobre a questão de oração. Por exemplo, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 15. 1 João 5,15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ótimo! Sou cristão, Ele me ouve e eu tenho certeza que Ele vai me dar o que eu peço. Podemos ter essa certeza quando aprendemos a pedir da maneira certa. E o problema é de tirar esse versículo aqui e imaginar que agora eu posso pedir conforme a minha vontade e Deus vai alinhar a sua vontade com a minha e vai dar o que eu quero no meu egoísmo. Não é isso que João está ensinando aqui. A própria carta, capítulo 3, versículo 22. Uma das condições. E aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. O que ele está dizendo aqui? Nós recebemos respostas às orações quando colocamos a vontade de Deus acima da nossa. Agora isso limita, talvez, as respostas em algumas coisas. Capítulo 5, novamente, versículo 14. Eu li só 15. Voltando para 14, ele diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora, ligue esses fatos com uma afirmação no livro de Hebreus. Hebreus fala uma coisa que parece até estranha no contexto aqui, mas vamos pensar nesse contexto um pouco mais amplo. Falando em Hebreus capítulo 5, versículo 7, falando sobre a oração que Jesus fez. Quando Jesus encarou o seu próprio sofrimento, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Lembra da oração que Jesus fez no Getsemane? Se for possível, tire esse cálice de mim.
O que Jesus pediu? Ele pediu que Deus tirasse o cálice, mas isso foi apenas uma parte do pedido de Jesus. Porque o resto do versículo diz aqui, e tendo sido ouvido, Deus ouviu a oração de Jesus. Mais que isso, Deus respondeu à oração de Jesus. Mas ainda, Deus falou sim para a oração de Jesus. Quando nós lembramos de toda a oração que Ele fez. Não foi somente, passe de mim este cálice. Jesus falou uma outra coisa naquela oração. Porém, a tua vontade e não a minha seja feita. E quando Ele falou, a tua vontade e não a minha seja feita, o que o Pai disse para Ele? Sim, a minha vontade e não a sua será feita. Quando nós oramos conforme a vontade de Deus, quando nós oramos colocando a vontade de Deus acima do nosso desejo, nesse sentido, todas as orações recebem uma resposta positiva. Porque a vontade de Deus será feita. Agora, a vontade de Deus nem sempre vai ser igual ao que nós gostaríamos de receber. Lembra que o apóstolo Paulo pediu, 2 Coríntios, 3 vezes ele pediu para Deus tirar o espinho da carne. Deus deu uma resposta positiva. Sim, Paulo, a minha vontade será feita. Você vai ficar com o espinho na carne. Você recebeu uma resposta. E quando nós aprendemos a orar, realmente colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, acima da nossa, podemos ter confiança que Ele ouve todas as orações. E que nós vamos receber respostas positivas. Mas o problema é que o homem distorce isso. Começa a imaginar que ao invés do homem colocar a sua vontade submissa à vontade de Deus, que de alguma forma ele vai trazer Deus para fazer a vontade dele. Tem pessoas que acham que podem até dar ordens em Deus, que podem exigir de Deus. Nós não temos esse direito. Nenhum de nós. E assim nós devemos aprender a orar conforme a vontade de Deus. E mais uma lição dessa história. Nós precisamos ter muito cuidado com outras táticas que o inimigo usa. Quando Balaão não derrubou o povo com palavras, ele usou a sedução para a prática de imoralidade e idolatria. E hoje em dia existe também o perigo de falsas doutrinas. Tem muito perigo disso, muitas ameaças, e nós devemos lutar constantemente contra falsas doutrinas, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 14, falando sobre o benefício de pessoas para equipar os irmãos, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você já pensou no resto da história da igreja de Éfeso? Paulo falou para eles, sejam cuidadosos na questão de doutrina. Eles respeitaram isso que Paulo falou. Foram cuidadosos. O que mais sabemos da igreja de Éfeso? Poderíamos falar de algumas coisas das cartas a Timóteo, porque Timóteo trabalhou com os irmãos de Éfeso, mas eu vou pular essa parte e vamos para Apocalipse. Apocalipse fala sobre a igreja de Éfeso, provavelmente uns 15 a 20 anos depois desta carta de Paulo, talvez um pouco mais, mas diz em Apocalipse capítulo 2, que nessa questão de doutrina, eles fizeram bem. Eles aprenderam a resistir a falsas doutrinas. Olha o que ele diz, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Também ele comentou de outra coisa boa no versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Contra falsas doutrinas, falsos apóstolos, as pessoas que ensinavam a doutrina dos Nicolaitas, os efésios foram fortes. Versículo 4.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Se o inimigo não derrubou essa igreja com falsas doutrinas, ele estava tentando derrubar com outra coisa. Falta de amor. Se ele não derrubou os israelitas com as profecias de Balaão, ele tentou de outra maneira, seduzindo o povo a participar de imoralidade, idolatria. Se ele não nos derrubar com falsas doutrinas, ele vai tentar de outra maneira. Ele vai tentar ajudar pessoas aqui, seduzir pessoas aqui, a baixar as suas defesas em questões de ética, questões de moralidade, questões de sensualidade e outras coisas. Ele vai usar essas coisas para nos atacar. E talvez nós vamos falar a verdade, mas o que nós praticamos? O que nós pensamos? Será que nós não nos tornamos também filhos de Balaão? Não por ensinar as mesmas falsas doutrinas que ele ensinava, mas talvez por saborear os mesmos pecados que ele usou para causar a morte de mais de 20 mil israelitas. Nós não devemos ser filhos de Balaão. Na nossa Bíblia, em termos da sequência que os livros aparecem na nossa Bíblia, a última citação de Balaão vem no livro do Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2, uma carta à igreja de Pérgamo, diz no versículo 14: Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Na igreja tinha filhos de Balaão. Se você agir de uma forma que incentiva a imoralidade, que incentiva a idolatria, que incentiva atitudes e conduta carnal, você seria um filho de Balaão. Talvez não fale abertamente uma doutrina errada, mas ainda pode armar ciladas, incentivando conduta que não convém para o cristão. Não vamos ser filhos de Balaão. Vamos resistir falsas doutrinas e práticas que não convêm para o serviço ao Senhor. Vamos aprender do mau exemplo dos israelitas no deserto, do mau exemplo de um pregador da prosperidade que causou a morte de muitas pessoas com suas doutrinas e sugestões erradas. Vamos evitar o mau exemplo e perseverar até o fim, confiando não nas coisas materiais, mas confiando em Deus e na palavra dele.